Olá, começando o Alesp Conecta de hoje e temos uma conexão internacional por aqui. A gente faz uma conexão Brasil-Canadá, porque hoje a minha convidada é internacional, é a Aline Coutinho, socióloga, ela mora lá em Ottawa, no Canadá. Aline, bem-vinda ao Alesp Conecta. Oi, Julia, obrigada por me receber. Pois é, eu te apresentei socióloga, a gente gosta de conversar com sociólogos porque a gente entende que eles vão nos contar o momento em que estamos vivendo, ou pelo menos nos ajudar a entender esse momento que estamos vivendo, né, Aline? A gente sabe que nos últimos meses, tanto aqui no Brasil como no mundo, estamos nesse momento da pandemia, cada um dentro dos seus, tentando entender esse dia a dia, essa dinâmica, né? Então, eu queria começar esse bate-papo contigo. Primeiro, saber da sua experiência aí no Canadá, em Ottawa. Como é que tem sido esses últimos meses aí no meio dessa crise sanitária? Um precedente. É um momento complicado, é um momento bastante complicado. O mundo inteiro parou, a economia parou. De repente, nós nos vemos sem a nossa rotina, né, cotidiana, tendo que navegar essas mudanças, começando a trabalhar em casa, às vezes se você é pai ou mãe, tendo criança em casa, tentando navegar essa nova rotina, e sem saber quando que as coisas vão voltar ao normal. Então, eu acho que eu estou navegando como qualquer outra pessoa, é complicado, mas a gente vai levando. Algumas pessoas com mais facilidade do que as outras, mas eu acho que o mundo inteiro está num momento bastante complicado e tentando entender o que está acontecendo e segurando, desejando que as coisas tenham uma normalidade ou uma rotina previsível, né? É bastante complicado, ninguém sabe como é que vai ser daqui para frente. O que a gente pode conversar é o que está acontecendo agora, o que aconteceu recentemente, mas prever é bastante complicado que a gente fazer isso agora, nesse momento. Com toda certeza, a gente tem um colega nosso aqui na Rede Alés que fala do futurologia, né? Não dá para a gente prever agora o futuro, quase que impossível, né? Mas falando desse momento da sociedade, você falou essa questão econômica também, né? Que vai impactando, que eu acho que é o maior impacto e como as pessoas vão se relacionar daqui para frente, né? Do que você tem percebido que as pessoas já mudaram, a sociedade já mudou, Aline? Está mudando, né? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Não só a pandemia, mas aqui, pelo menos, no Canadá, nos Estados Unidos, está tendo uma guerra cultural quase, uma tentativa de rever valores, de rever instituições, né? A gente está vendo o Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, esse movimento grande, contrariando ou discutindo racismo, discutindo instituições, dentro de instituições. Então, eu acho que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E durante uma pandemia que levou a uma recessão que é inédita, é uma recessão do setor de serviços, que tem impactos diferentes de recessões anteriores. A gente vê que as mulheres são o grupo social que mais perdeu emprego, horas de serviço. A gente vê que essa recessão, então, ela está impactando o setor de serviços mais do que o setor de manufatura, de indústria, como eram recessões anteriores. Então, muita coisa mudou, muita coisa diferente, é uma recessão de ordem magnânima, uma recessão enorme, em que as ferramentas que os governos geralmente usam para combater recessões,
talvez não funcionem nessa recessão, porque é uma recessão diferente, é uma recessão que impacta setores sociais diferentes. Então, ao invés de focar em construção, em setores da manufatura, indústria, como era antigamente, ou antigamente, até há 10 anos atrás, a gente tem que repensar as nossas ferramentas para criar uma espécie de rede protetora dos segmentos sociais que mais estão sendo impactados, né, durante essa pandemia, que são mulheres, minorias étnicas, aqui nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil também. Mas é um momento bastante complicado, é um momento em que nós estamos passando por uma recessão econômica, uma recessão que é alavancada pelo um declínio da demanda, né? As pessoas estão com medo, à medida que a economia vindo, as pessoas continuam com medo de ir num salão de beleza, de comer num restaurante, de ir num cinema, né? Então a demanda caiu, e ao mesmo tempo que a gente vê essa crise econômica, está tendo uma mobilização social de repensar as estruturas, as instituições que fazem parte da nossa vida desde há muito tempo. Então, é um momento bastante complicado, ninguém sabe onde é que isso vai parar. A gente sabe como a recessão começou, mas a gente não sabe como que ela, ou quando ela vai terminar, porque a gente não sabe quando essa pandemia vai terminar, ou como vai terminar. Então é bastante complicado, é uma recessão que começou pela pandemia, né? Então não é uma recessão por causa dos governos que fecharam a economia. Sim. Então é uma recessão bastante diferente. Pois é. Só para a gente destrinchando um pouquinho dessa sua fala inicial, você falou uma questão muito importante sobre as mulheres, o quanto a pandemia no mundo todo vem impactando as mulheres. Eu vou abaixar um pouco meus olhos aqui para ler uma questão, uma notícia que veio lá do site das Nações Unidas aqui do Brasil, né? A versão brasileira, né, do site, e ela coloca um artigo justamente sobre essa questão, né? E ela fala assim: a pandemia da Covid-19 tem um rosto feminino. São as mulheres que mais sofrem ameaças a direitos e liberdades. Então, eu queria repercutir essa questão contigo. Por que a pandemia tem um rosto feminino? Por vários motivos, tá? O primeiro é que, como eu disse, é uma recessão do setor de serviços, e as mulheres são concentradas no setor de serviços, onde as mulheres mais trabalham no setor de serviços, e o setor de serviços fechou. Além disso, à medida que o setor de serviços vai abrindo, nós temos o problema da questão das crianças, né? Alguns setores vão abrindo, restaurantes, bares, salões de beleza, mas escolas continuam fechadas, creches continuam fechadas. Então, essas mulheres agora estão na dificuldade de encontrar pessoas que possam cuidar dos filhos para que elas reentrem no mercado de trabalho numa situação full time, né, de tempo total, e não só parcial. Além disso, tem também a questão de dentro de casa, enquanto que as pessoas, mesmo os setores em que as mulheres podem trabalhar dentro de casa e não trabalhem fora, mas trabalhem num home office, enquanto essas mulheres estiverem em casa junto com seus partners, né, os seus parceiros ou as suas parceiras, o que nós vemos é que o trabalho de reprodução social, ou seja, aquele trabalho de cuidar de casa, limpar a casa, cuidar de criança, continua predominantemente sendo feito por mulheres. Não estou dizendo que não exista uma divisão, mas essa divisão é desigual. As mulheres continuam
fazendo mais esse trabalho que a gente chama de second shift, ou segundo turno de trabalho, né? Que é um trabalho doméstico, um trabalho que não é pago e um trabalho que não é reconhecido. E se nós formos, continuar nessa conversa, tem vários outros problemas que colocam um rosto feminino, né, nas consequências dessa recessão. Por exemplo, se nós olharmos numa situação internacional, muitas vezes nós temos imigrantes trabalhando em economias avançadas, Estados Unidos, Canadá, economias Europa, né, europeias, que mandam dinheiro de volta para casa, os remittances, né, aquele dinheiro que eles mandam. E geralmente esses dinheiros são mandados para mães ou avós que ficam em casa, que ficam nos países de origem. O que nós vemos através de dados da OECD ou dados do Banco Mundial é que essas remittances também caíram, esse dinheiro que vai ser mandado. Então, isso causa bastante problema também para essas mulheres que ficaram nos países de origem. Ou seja, são vários fatores que colocam um rosto feminino nessa crise, né? E a gente pode ainda complexificar essa situação se nós olharmos também a questão de classe e a questão de raça. Né? Muitas vezes, mulheres que trabalham em setores que pagam menos, né, de valor de salário mínimo, são mulheres racializadas, são mulheres negras, mulheres indígenas, e óbvio, porque elas trabalham em mercados ou em lugares em que pagam valores, salários mínimos, são de classe inferior, né, uma classe menos abastada. Então, assim, é uma crise que tem um rosto, tem cor e tem classe. E os governos têm que pensar ferramentas que possam ajudar essas pessoas, essas mulheres, esses segmentos sociais que estão sofrendo bastante desde que a pandemia começou e os lockdowns, né, começaram, o fechamento da economia. Então, isso. E isso que você falou aí 3 coisas, ou essa tríade aí, né? Mulheres, né, com as raças, e o terceiro ali falando sobre as classes sociais, né? Então a gente tem aí uma tríade que talvez as pessoas não estejam percebendo nesse momento. Todo mundo está preocupado com a economia, com retomada de economia. Claro que é importante, a gente não está dizendo que não é importante, mas algumas configurações da sociedade a gente está vendo que estão, podemos dizer assim, não sei se a palavra seria ameaçada, mas enfim, tem a grande possibilidade de ter muito mais sanções aí no meio, né? E aí eu queria saber a sua opinião sobre. Falta se discutir mais sobre gênero, e quando a gente diz gênero, eu queria que você explicasse de um jeito mais amplo o que é, né? Porque às vezes as pessoas acham que o gênero é só o feminino e masculino e não é isso. Então eu queria a sua palavra sobre isso, e se as pessoas precisam olhar com mais cuidado as classes menos favorecidas, que a gente chama assim, né, aqui no popular. Com certeza, nós precisamos. Não só as mulheres, né? Pessoas que trabalham no setor de serviços, né? Estão perdendo emprego, estão perdendo horas também de trabalho, mas essas pessoas trabalham em lugares onde há alto contato humano, né, o setor de serviços, restaurantes e tudo mais. Então, não só está tendo essa, não seria punição, esse aspecto de desvantagem, né, dessas pessoas que trabalham no setor de serviços, porque estão perdendo renda, mas elas estão mais numa situação em que podem
como é que se fala em português? Tô tentando lembrar a palavra em português, mas elas podem receber o vírus, né? Elas podem ser infectadas. Essa é a palavra que eu estava tentando lembrar. Podia falar e, né? A gente procurava no Google. Isso, há muito tempo que eu não falo português. Mas, sim. Então, assim, é bastante problemático, porque, e também essas pessoas, já existem dados mostrando que as pessoas que mais trabalham em casa, que têm a possibilidade de trabalhar em casa, são pessoas com maior escolaridade também, né? Então, assim, a gente vê que é privilégio em cima de privilégio, né? As pessoas que estão mais seguras durante essa pandemia, e a gente busca ferramentas para lidar com essa recessão que atravessa todo o segmento da sociedade, mas a gente tem que prestar atenção que existem segmentos que são mais precarizados, né? Pessoas com menos escolaridade, pessoas que recebem salário mínimo. Meu Deus, no Brasil existe um problemaço, que é o problema da informalidade. Como é que a gente diminui o fator de infecção aí no Brasil? Então, é um problema gigantesco que o governo brasileiro tem que pensar, né? E que a questão da informalidade também. Tem. E que tem que tentar solucionar. E não adianta abrir a economia se o nível de infecção não diminuir. Não adianta, porque as pessoas vão continuar com medo, sabe? As pessoas vão permanecer receosas de ir num salão de beleza, de ir num restaurante, que é o que faz a economia movimentar, né? Não adianta. Existem dados nos Estados Unidos mostrando que o setor mais afluente da sociedade diminuiu a quantidade de consumo. E essa diminuição da quantidade de consumo causou maiores problemas para as pessoas que trabalham nesses setores. Por exemplo, se as pessoas mais afluentes não estão indo nos restaurantes, não estão comprando roupa, não estão indo em festas, não estão indo em bares, cai, né? Se a demanda caiu, cai o nível de emprego. Então, assim, é complicado, não adianta você forçar uma abertura, porque não só a demanda não volta, mas acontece o que está acontecendo nos Estados Unidos, as infecções estão crescendo de novo, sabe? Então, está abrindo muito rápido. A gente tem que pensar em tudo isso. Como é que a gente protege os mais desfavorecidos, que estão sendo mais impactados, ao mesmo tempo que a gente entenda que abrir muito rápido tem consequências nefastas, consequências perigosas, que podem aumentar o nível de infecção, né, e continuar com a demanda lá embaixo. Então, é um problema gigantesco e que tem que ser levado a sério e tem que ser interseccional, né, a solução tem que ser pensada, solução universal para todo mundo, mas em setores focados em entender que essa é uma recessão diferente de recessões passadas. O que a gente está acostumado a fazer e a ajudar, né, a economia a alavancar, talvez não funcione desta vez. Talvez não vai funcionar desta vez. A gente está falando aí dessas questões de desigualdades, nós falamos da questão das mulheres nesse momento de pandemia, estamos falando dessas dificuldades sociais, das desigualdades, na verdade, sociais, só corroborando um pouquinho com o que você está falando, é importante a gente trazer dados. A alta comissária da ONU em Direitos Humanos, a Michelle Bachelet, disse
e afirmou, né, que aqui o estado de São Paulo, as pessoas negras têm 62% mais chances de morrer da Covid-19 do que as brancas. E quando você fala nessa questão de desigualdade, de dar condições para que essas pessoas mais vulneráveis tenham a chance de passar por essa pandemia da melhor maneira possível, também vai de encontro a esse dado, não é, Aline? Exato. Então, assim, eu acho que nesse momento não existe lugar para conversar sobre austeridade. Não faz sentido conversar sobre austeridade. A gente tem que pensar numa maneira de proteger esse segmento, essa população, para passar por esse momento de economia fechada, porque são pessoas que precisam pagar contas, precisam pôr comida na mesa, né? Então, talvez não só ajudando esses segmentos através de uma renda, né, que não esteja atrelada ao trabalho, porque nós não queremos que essas pessoas voltem a trabalhar muito rapidamente. Tem que ser, a volta tem que ser gradual, tem que ser devagar, para a gente, inclusive tem que ser depois que a curva esteja mais achatada, né, da quantidade de infecções. Então, a gente tem que repensar não só como ajudar essas pessoas, mas eu acho que agora é o momento que a gente tem que buscar inspiração nesses outros movimentos sociais, como Vida Negra Importam, pensar por que e como é que nós vemos tão claramente certos segmentos que estão perdendo o emprego e estão perdendo a vida, né? Porque isso faz parte da estrutura econômica que a gente tem. Essas são pessoas que estão trabalhando concentradas no setor de serviços, setor que paga um salário mínimo, setor que tem muito pouco políticas de saúde, né, de saúde no trabalho, de proteção no trabalho, inclusive durante uma pandemia. Então, o que faz com que essas pessoas sejam mais pronas eu esqueci a palavra, que sejam mais sujeitas a se contaminar, né? Enfim, não é uma coincidência que 68%, usando o dado que você trouxe, são pessoas racializadas. Não é uma coincidência. Né? Agora, então, acho que é o momento da gente repensar isso. Agora, a gente está vendo que a pandemia ela vai expondo aí várias, seja, posso dizer, mazelas que a sociedade via que parece que estava um pouco embaixo do pano, né? Você mesmo falou assim, ao mesmo tempo que nós estamos numa crise sanitária, a gente tem uma questão social latente acontecendo. Né? E a gente está vendo que essas desigualdades sociais me parecem ainda mais expostas nesse momento. Se a gente conseguisse traduzir para quem está vendo e ouvindo a gente de um jeito mais popular, por que isso acontece? Eu digo mais popular porque, assim, que aqui também o Alessio Conecta é uma prestação de serviço, né? A gente quer que quem está vendo, ouvindo a gente, entenda de algum tema ou comece a entender algum tema, né? Então, nesse sentido que eu falo do popularizar o tema. Então, o que está acontecendo é que as pessoas que trabalham em restaurantes, em salões de beleza, em mercado de festas e eventos, né? São as pessoas que geralmente recebem um salário mínimo, né? São pessoas que recebem um pouco mais além do mínimo, às vezes, né? Mas o salário mínimo, ou seja, tá ali num certo extrato, né? Ou nós temos pessoas que não trabalham no mercado formal, né? Não tem uma carteira assinada, por exemplo, ou que podem até não receber um salário mínimo, ganham uma renda até menos do que o salário mínimo. Essas pessoas, quando o governo decretou o fechamento do comércio, né, são as pessoas que mais perderam o emprego, e são
são setores que é complicado de você trabalhar em casa, ou seja, você não pode trabalhar num restaurante em casa, não faz sentido, né? Então, sim, por isso que a gente diz que esses são os setores que foram mais impactados. E existem dados fortes que mostram que são mulheres e pessoas racializadas que mais trabalham nesses setores. Por isso que a gente está dizendo que tem um rosto feminino e tem cor, né? Tem cor. Perfeito. Eu não sei se eu consegui me fazer um pouco mais... Sim, sim. Agora, okay. Você vê quando a gente vai no bate-papo, o tempo vai passando, a gente está quase na reta final do programa, e antes de começar aqui o programa, eu gosto sempre de falar dos bastidores, né? A Aline estava falando, já vai recomeçar as aulas por aqui, as aulas online, né? Queria que você é professora aí no Canadá, eu queria que você contasse um pouquinho, então, sobre essa sua vida acadêmica, e você fala muito também de empreendedorismo, e falar de empreendedorismo no momento de crise, como é que vai ser essa fala para os seus alunos? Pois é, tá todo mundo meio perdido, ninguém sabe o que vai acontecer. Quando fechou, né, o governo aqui fechou em março dia 16 de março, as aulas de repente ficaram online. Então foi um semestre muito estranho, muito complicado. Agora no semestre que vai começar em setembro, né, que é o início do ano aqui, é diferente daí do Brasil, as aulas vão ser online também. Então a gente está tentando entender como é que vai ser e buscar fazer o pessoal, né, os estudantes ainda ficarem comprometidos com os estudos. Então está tudo muito no ar. A gente não sabe ainda como é que vai ser, como é que vão ser as coisas. Existem discussões e a grande possibilidade de uma segunda onda do Covid, né, que seria lá para outubro. Então, se caso houver essa segunda onda, se aqui no Canadá, por exemplo, não estiver né, seguro, eu imagino que no ano que vem as aulas continuarão online. Mas como você disse, né, a tal da futurologia, é difícil a gente pensar como é que... Acho que tudo hoje em dia é uma espécie de empreendedorismo. A gente vai tentando buscar as oportunidades e os jeitos diferentes para continuar as nossas atividades. E eu acho que todo mundo, nesse momento, tá entendendo a gravidade da situação, está entendendo que está todo mundo mudando, se ajustando, né, nessa nova rotina, que eu espero que seja curta. Mas a gente vai fazendo o melhor que a gente pode, da maneira que a gente pode, né, nessas circunstâncias reduzidas em que estamos vivendo. Então, agora não posso deixar de te perguntar se dá para ser empreendedor num momento como esse. Eu acho que a única maneira de viver num momento como esse é ser empreendedor. Porque os negócios estão para passar por esse momento, os donos de negócios, eles têm que repensar a maneira como eles servem a clientela, a maneira como eles produzem os serviços e os bens que eles estão produzindo. Um exemplo muito interessante que eu achei, eu fui comprar máscaras um dia desses, eu estava buscando onde é que eu compro máscaras, então eu vi, existe aqui no Canadá uma companhia que faz vestido de noiva. Como ninguém está casando esses dias, como ninguém está, né, tá comprando vestido de noivas, essa companhia, essa firma, eles estão máscaras com o design, né, com o deles, o vestido de noiva. Ou seja, isso é empreendedorismo. O que é o empreendedorismo? É você buscar uma oportunidade, né, seguir uma oportunidade econômica
mexendo, revolucionando a sua capacidade produtiva, os recursos que você tem, e buscando novas oportunidades. E isso é um exemplo muito forte de empreendedorismo. Tinha uma firma que fazia vestido de noiva, ninguém está produzindo, mas eles sabem costurar, eles têm o tecido, por que não fazer as máscaras, né? Eu comprei deles. É um exemplo. Eu acho que nesse momento todos os negócios estão buscando se ajustar, né, durante esse momento complicado que a gente está vivendo. Eu acho que isso é o empreendedorismo, né? Você se ajustar, né? Ajustar o seu negócio, o seu capital, a sua firma, nesse momento complicado que a gente está vivendo. Então, não só é possível, mas é necessário. Nesse momento é necessário. Não sei como os negócios continuarão ou sobreviverão se não mudarem durante esse momento. Perfeito, Aline Coutinho. Eu falo, quando o papo é bom, passa rápido demais. O programa já está chegando ao Passa fim, rápido. mas claro, eu já te deixo um convite aqui para voltar numa próxima oportunidade para a gente falar mais de empreendedorismo, mas quero te agradecer pela sua contribuição por aqui e fiquem todos bem aí no Canadá. Obrigada, aí no Brasil também. Até mais, Julie. Até mais, pessoal. Obrigada. Obrigada, Aline. Essa foi a Aline, direto de Ottawa, no Canadá, conversando com a gente sobre temas bem relevantes, ela que é socióloga. Então, se você quiser rever esse programa que terminou agora e toda a programação da Rede Alesp, é fácil. Clube da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu volto numa próxima. Tchau.